Graça e paz, irmãos. Fizeram o dever de casa hoje? Pesquisaram o endereço do reino? Os fariseus perguntavam para Jesus, perguntaram, onde está? Estamos procurando o reino de Deus. E o que é que Jesus respondeu para eles? O reino está dentro. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Pai querido, que o teu Espírito fale aos nossos corações, revele a tua palavra e conte para nós o que está escrito, o que está além da mera letra, para que possamos compreender e recebamos de ti a revelação da tua palavra. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Este é um assunto bem abrangente e talvez ficássemos aqui horas tratando dele. Ao mesmo tempo que é bem abrangente, é fascinante. O reino de Deus. E essa passagem sempre me chamou a atenção, porque dá para imaginar os opositores, aqueles que faziam oposição a Jesus, não acreditavam nele e veem Jesus tratando de um assunto que para eles era desconhecido, era novidade. O que será que ele está falando? Primeiro, por não acreditarem nele. E segundo, por não imaginarem a dimensão, não terem o alcance daquilo que Jesus tratava. E Jesus, então, quando interrogado, foram perguntar para Jesus, o senhor fala tanto desse reino, o novo reino, mas onde é? Como é que é? Não é? E Jesus disse, olha, vocês não vão ficar procurando, porque o reino de Deus está dentro. E é interessante que aqui numa nota de rodapé, um comentário, ele diz assim, o grego pode significar dentro ou no vosso meio. No vosso meio. E Jesus declara que o reino não está no meio dos fariseus incrédulos. Eles não acreditavam. Estavam diante do Deus encarnado, do Verbo da vida, do Senhor da vida, do Salvador do mundo. E não acreditavam. E faziam perguntas capciosas, sorrateiras, para ver se apanhavam Jesus em alguma falta ou em algo que ele não soubesse ou pudesse responder. E Jesus dá a eles esta resposta. O reino está dentro, ou no meio, ou próximo, e vocês não veem. Isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10 da carta aos Romanos, quando ele fala acerca da pregação do evangelho e da salvação, e até porque os judeus rejeitaram essa salvação, a partir do versículo 9, aliás, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 10, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca
e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então ela está perto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra está perto. Todos têm liberdade, pelo menos no nosso país, né? Em alguns países não, mas aqui ainda temos liberdade. Está perto, está próximo. Basta fazer a confissão e acreditar no que está escrito. O apóstolo Paulo está dizendo. Aí no versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não há alegação diante de Deus. Eu não sabia, eu não ouvi, ninguém me contou, porque o próprio Deus pregou o evangelho no jardim do Éden para Adão e Eva. Pregou. E o evangelho vem sendo pregado e anunciado ao longo da história da vida humana. Tanto é que nessa mesma carta, no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Porque a gente sempre ouviu, né, pelo menos eu já ouvi muitas vezes, aquela desculpa esfarrapada. Mas e o índio que mora lá no meio do mato, na selva, é ser humano? Não tem desculpa. Ele adora quem? Quem é o Deus dele? Por que ele tem esse instinto natural para, essa inclinação natural para a adoração? Por quê? Deus pregou o evangelho no jardim do Éden. Então o homem é indesculpável diante de Deus. A palavra está perto. Basta fazer a confissão e acreditar. O reino de Deus, Jesus, está dentro. E é isso que eu quero pensar e meditar, refletir nesta noite, porque são coisas que a Bíblia vai trazendo para a gente, mostrando para a gente. Deus vai abrindo os horizontes, a visão, a mente, vai revelando. São coisas que estão dentro e nós ignoramos, nós não fazemos uso, nós não sabemos o potencial do qual Deus nos dotou, de inteligência, de capacidade, de sabedoria, de cultura, de conhecimento, e a gente ignora e abafa tudo, esconde tudo. Senta em cima da terra, cuja mina de ouro está embaixo e passa fome. Morre na miséria. É mais ou menos assim que a humanidade tem vivido, com o chapéu na mão. Escuta, cava um pouquinho aí, que você vai descobrir a jazida de ouro debaixo dos seus pés. E Deus fez isso e dotou todo ser humano, porque Ele não faz acepção de pessoas. Onde está o reino, Senhor? Não saiam procurando. Está dentro de vocês. Jesus usa a palavra parateresis, que no grego quer dizer sinais ou ritos de culto, para ensinar a chegada do seu reino, e que ela não depende de grandes manifestações. Como é que os judeus esperavam a vinda do Messias? Olha, se é o Filho de Deus. Vejam, nós falamos hoje pela manhã da expectativa, né? Do homem. Como o ser humano é pródigo, é mestre em criar expectativas em torno de determinadas coisas. Vai nascer o Messias, o Filho de Deus? Bom, tem que ser num castelo. É o Filho de Deus, um castelo. Ele tem que ser cercado de púrpura, tem que ser cercado daquilo que existir de mais rico e que a terra pode encantar e encher os olhos de beleza. Tem que ser assim. Se não for assim, nós não aceitamos. Não pode ser o Messias. É o Filho de Deus. Deus é o dono de tudo. O Filho dele virá assim. Esperamos assim. E para a decepção, para frustrar a expectativa, Jesus foi nascer numa estrebaria, num curral.
junto com os animais, um bercinho feito lá com palha, capim, e lá estava o Salvador do mundo. Não, esse não é o Messias. E depois disso, com quem ele andava? Com a escória da sociedade. Não andava com os príncipes, com os nobres, nos castelos, nos jantares requintados. Não era lá que ele era encontrado. Não era lá. Então, esse não é o Messias. Mas tudo bem, estamos aqui diante desse homem que diz que é o Messias, revolucionando a sociedade, o mundo. Onde é que fica o teu reino? Quando é que ele vem? Como é que ele é? Qual é a aparência dele? E Jesus disse, olha, para a decepção de vocês, está dentro e vocês não encontraram. Jesus demonstra que deste momento em diante, as pessoas em todo o mundo receberiam Deus para habitar, tabernacular em seus corações, sem quaisquer ritos, sem pompas, sem circunstâncias, sem glamour. Simples, objetivo. Assim como ocorreu na libertação dos hebreus do cativeiro do Egito, onde Deus manifestou o seu poder, por certo os fariseus esperavam que as manifestações que antecederiam a vinda do Messias encheriam os olhos da humanidade. Mas não ocorreu. O sangue das vergas das portas das casas dos israelitas lá no Egito era um prenúncio, um sinal da libertação do povo, agora do império das trevas, para o reino de Deus. Sem pompas. Qual foi a festa que fizeram para Jesus? Qual foi a festa que deram a ele? A cruz. Essa foi a festa. Esse é o lugar que o Senhor merece. A cruz. Crucifica-o. Ao falar sobre o reino de Deus, Jesus faz muitas vezes uso de expressões enigmáticas para que apenas aqueles cujo coração for trocado por Deus o sigam e obtenham a revelação. Os fariseus se julgavam entendidos do assunto, conhecedores das Escrituras. Vamos colocar este homem à prova, em xeque. Vamos testá-lo. Onde é que vem? Quando é que vem? Como será o seu reino? Assim, nesse texto, a expressão o reino de Deus está dentro de vós, ou entre vós, significa estar no meio de vós, e ao mesmo tempo, para ensinar que a experiência de receber o reino de Deus é um milagre que ocorre no interior do ser humano. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho escrito por João, no capítulo 3. E aqui está mais um exemplo de um homem que era culto, era mestre em Israel, compunha a Suprema Corte Judaica, conhecedor das Escrituras, mas que ao contrário dos fariseus, do que faziam os fariseus, ele teve humildade. E ele foi conversar com Jesus, foi perguntar para Jesus. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele compunha a casta dos fariseus, mas não era soberbo como os demais.
era um dos principais, e a história e a literatura mostram isso. Professor de teologia, conhecedor das Escrituras, mestre da Suprema Corte, mas teve humildade. E dá para a gente imaginar a cena à noite, por que não de dia? Ele não queria se expor aos demais. E quem assistiu e conhece lá o filme, né, a série The Chosen, ele retrata muito bem, né, com muita fidelidade, os detalhes. Quer dizer, à noite, olha, não quero me expor, porque eu vou conversar com um homem que é rejeitado pela elite da sociedade, pelos nobres. Então, vou me cobrir direitinho. Mestre, vem cá, eu preciso te fazer uma pergunta. E ele reconheceu o poder de Jesus. Olha, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ninguém. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas ele está aqui dentro, e mesmo assim eu não posso ver. Impressionante, não é? Intrigante isso. Está aqui dentro, e eu não posso ver. Não pode. O texto de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele saiba. Já está aqui? Está. E você não sabe. Olha quanta coisa nós precisamos desbravar, aprender, desenvolver e crescer. Quanta coisa. Está aqui dentro. Então o Senhor pôs a eternidade no coração do homem sem que ele saiba. Pois o reino de Deus está aqui dentro. Está. Mas se você não nascer de novo, você não pode ver. E não pode entrar nele. Provar que a nossa dependência é dele. Somos dependentes dele. Dependemos dele. A humildade de Nicodemos, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A série The Chosen é interessante nesse aspecto, né? Nesse detalhe, quando ele fala: mas mestre, mas como assim? Né? Já velho, voltar ao ventre da mãe, eu não compreendo. Como? Nascer de novo, como? Isso aqui era tudo novidade. Eu já nasci, olha, já nasci. Nascer de novo? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Mas já está aqui dentro, Senhor. Pois é, está aí dentro e você vai morrer fora dele se você não nascer de novo. Parece que dá nó nos neurônios. Está dentro e se eu não nascer de novo, eu não entro nele, não posso ver. O reino de Deus. E o bom é que, como Nicodemos conhecia as Escrituras, Jesus mostrou para ele, usou a figura, a comparação daquilo que havia acontecido na travessia do povo na terra, na saída do Egito rumo a Canaã, a Israel. Quando o povo era picado pelas cobras, por causa da murmuração e da reclamação. Não era à toa, hein? O povo reclamava, Deus mandou as serpentes, a pica aí, vai matando gente. E o povo foi falar com Moisés. E o que é que Deus disse? Faça uma serpente de bronze, pendura numa haste. Quando a pessoa for picada por uma cobra, olhar para aquela serpente de bronze e o veneno sair do corpo dela. Olha o que Deus falou. O poder não estava na serpente de bronze, estava no que Deus havia falado. Deus falou que se eu olhar para aquela serpente de bronze, o veneno sai do meu corpo. O poder não estava na serpente de bronze, estava na palavra de Deus. E aqui, Jesus diz para Nicodemos no versículo 14: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida
eterna. E ele foi levantado na cruz e me atraiu no corpo dele para que o veneno da serpente do jardim do Éden, chamado pecado, saísse do meu corpo. Eu creio. Eu creio. Não depende de mim, nem do que eu fiz, nem do que eu faço e nem do que eu vou fazer. Mas eu creio porque ele falou que é assim. Então eu creio. Estou livre do pecado, do veneno chamado pecado. Embora ele possa me assediar, que eu não estou livre da presença dele, mas estou livre do poder dele sobre a minha vida, pelo poder de Jesus na cruz, que me libertou do império das trevas, do pecado e das garras de Satanás. É o que está escrito? Então eu creio. O reino está aqui dentro. Creia para entrar nele, para vê-lo. Jesus estava diante dos religiosos, dos mestres da lei, dos opositores do reino de Deus, daqueles que o questionavam, que guardavam a tradição religiosa, mas não tinham vida espiritual. Se tivessem, não formulariam tal pergunta. O homem natural só enxerga aquilo que está diante de seus olhos. Como diz o velho adágio, não conseguimos ver um palmo além do nariz. As coisas espirituais são discernidas, vistas e reveladas pelo Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. No versículo 14, ele escreveu assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos que a palavra está perto, está na boca, e se nós confessarmos esta palavra, seremos salvos. E Jesus está dizendo, o reino de Deus está dentro de cada um. Basta você fazer a confissão e acreditar, para receber a visão, para ter os olhos abertos, ver, enxergar e entrar no reino de Deus. Isso é uma ação que só o Espírito Santo pode fazer. Ninguém consegue fazer por conta própria. Não existe fórmula ou mágica. É pela fé, é pela palavra e é pelo Espírito. O reino, a definição de reino, é um estado cujo soberano é um rei ou uma rainha. E os súditos do reino, porque se é rei, se é reino, existem os súditos, aqueles que são reinados pelo rei. E cada uma das grandes divisões que se agrupam, os corpos da natureza, os reinos, minerais, vegetais, animais e por aí vai. Mas no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 6, foi o próprio Deus quem disse a Moisés o que é que ele esperava, requeria e queria e aguardava do povo. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Ele diz, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Um reino de sacerdotes, nação santa, onde o Senhor reina, é o rei, e nós somos os seus súditos, os seus filhos, aqueles que foram comprados, e o preço da redenção foi pago pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Então seria razoável afirmar que o reino de Deus compreende o conjunto de seres regenerados
e que possuem o gene do Pai Celestial, o DNA de Deus, a natureza divina. É isso que Pedro vai dizer depois na segunda carta que ele escreveu, segunda carta, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele escreveu assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós fomos enxertados no corpo de Cristo, chamados para sermos participantes da natureza divina. Se espiritualmente pudesse fazer um teste de DNA, o teste seria esse. Nasceu de novo, está aqui, tem o DNA do pai, está aqui. Vamos atestar aqui que ele tem o DNA do pai. Mudou o DNA, mudou a filiação. Agora passou a ser filho de Deus. Estava morto, agora as células espirituais estão vivas, ganharam vida no corpo de Cristo. Mas o que diz a Bíblia sobre o reino de Deus? Na carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Então não tem fronteira, não tem delimitação. Ninguém conseguiu localizar pelo GPS. O GPS não vai apontar, não vai mostrar. Há uma falha lá, não conseguiram fazer isso. Porque está dentro. É um estado de alegria, de paz, de harmonia com Deus, de conforto e de consolo e de alegria no Espírito Santo. É assim o reino de Deus. Não importam as turbulências ao redor. Não importa o mar revolto, as tempestades que batem contra a casa edificada sobre a areia e sobre a rocha. O reino de Deus continuará sempre sendo assim. Justiça de Deus consumada na cruz. Não é dos tribunais humanos não, viu? Não é não. Ainda hoje eu estava ouvindo uma matéria aí sobre o nosso STF que dá nojo. E vergonha. E vergonha. Dá nojo e dá vergonha. Não é isso aí não. Não é essa justiça não. Essa daí o profeta Isaías diz que é trapo de imundícia. É a justiça da cruz, onde Deus nos justifica e nos justificou em Cristo. É paz. E a paz é Jesus. Tem nome a paz. Não é pomba branca, não é lenço branco, não é pétala de rosa branca. É Cristo. Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2. Ele é a nossa paz. E é a alegria. Não da conta bancária recheada ou a ausência de problemas. Não. É a alegria que vem do Espírito Santo. Porque há muita gente nessas condições, abastado, economicamente, financeiramente e com uma vida miserável. Porque falta o principal. Falta o principal. Isso nos leva a pensar que a entrada no reino de Deus se dá não pela aquisição de uma gleba de terra, pela compra de um terreno, pela disputa de posse ou de propriedade, pelo assentamento dos sem terra, que reivindicam um pedaço de terra no paraíso. Não. A entrada no reino de Deus se dá pelo novo nascimento, crendo que Cristo me atraiu no corpo dele, trocou a minha natureza, me deu uma nova filiação e uma nova certidão de nascimento. Filho do Deus
Altíssimo. Quanta gente caminha cabisbaixo, hein? Cristão, hein? Mas você é filho de quem? Quem é teu pai? Por que você está andando assim? Né? Tem de bom ânimo. Você é filho do Deus Altíssimo. A porta de entrada no reino de Deus está aí em João capítulo 10, versículo 9. Vamos descobrir a porta para entrar no reino de Deus. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Se o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, a sua entrada se dá pela porta chamada Jesus. A conversão autêntica e legítima é aquela realizada por Deus, que coloca o convertido dentro do seu reino. É algo realizado pelo próprio Deus, fruto da iniciativa divina em direção ao pecador. O reino de Deus está dentro de vós. Cabe-nos tão somente nele entrar para desfrutar as benesses que nos são oferecidas mediante a morte do testador, que com a sua morte transmitiu a herança da vida eterna aos que são regenerados pela sua graça. Jesus inaugurou um novo período da história da humanidade, a nova aliança, a era cristã, o novo concerto de Deus com os homens, o restabelecimento do relacionamento direto entre Deus e o homem, o mediador da nova aliança, Jesus, o intercessor quando falamos com o Pai, o Espírito Santo. Tudo isso já foi feito, está pronto, está dentro de cada um de nós. Nesse reino, não há lugar para a entronização do eu. Talvez aqui esteja o grande problema onde muitos tropeçam e ficam cantando e decantando que Cristo vive neles. Mas o eu se agiganta e esconde a pessoa de Cristo e a obra de Deus. Aqui há lugar para a glorificação do Senhor. É interessante que nessa nota de rodapé que eu li aqui, o texto da nossa reflexão, ele diz que o reino de Deus começou com a glorificação de Jesus. Quando ele foi glorificado, começou o reino de Deus. Então, aqui há lugar no reino de Deus para a glorificação do Pai, não para a entronização do eu. O velho homem foi crucificado com Cristo e o novo homem está crucificado com ele. Por isso, quem vive é Cristo. O eu morreu. Há dificuldade de entendimento nesse aspecto, mas é o que está escrito na Bíblia. E os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A entrada no reino se dá pelo novo nascimento. E aí passamos a trilhar o caminho da vida, que é Cristo. Entramos pela porta, que é Cristo. E na condição de cidadão do reino, vocês cantaram aqui cidadão do reino, né? Eu sou cidadão dos céus. Vamos desejar a sua expansão aqui na terra. Não há outro desejo para o cristão que não ver o crescimento do reino de Deus. Não há lugar para o empoderamento do eu, para a exaltação do eu, para a promoção do eu, mas do reino de Deus, da glória de Deus, porque é Ele quem faz tudo. O irmão Jorge leu aqui na abertura o texto de Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo.
Tudo para Ele. Tudo que Ele concede, tudo que Ele concebe na minha vida é para a glória dEle. É para que eu seja testemunha fiel daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele vai fazer, dando provas na minha vida de que é verdade. O desejo de Jesus é que o reino de Deus venha sobre todos e tenha as suas fronteiras alargadas. Basta ver na oração que Ele ensinou, de Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas como realizar esta expansão? Um reino tem território, burocracia, normas, leis, constituição, sistemas de controle e castas de pessoas distintas. Em todo o reino, há os que se ocupam do palácio e têm acesso às suas benesses. E há os que trabalham para sustentá-lo. Ao clamar, venha o teu reino, Jesus fala não apenas sobre a esfera incomum do reino de Deus, uma esfera social impensável pela democracia e inatingível pelo socialismo. Ele anuncia a possibilidade de construção de um novo ser humano, reconstruir, refazer, renascer, recriar aquilo que estava deturpado, deformado, perdido e morto espiritualmente. Um ser humano alegre, satisfeito, criativo, que exala paz, harmonia, tranquilidade e que se renova todos os dias através do processo da renovação da mente diária, através de uma disposição mental para experimentar não o tédio, a cólera ou a ira, mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um ser humano que ama o outro como a si mesmo, que lidera, administra e gerencia seus pensamentos e emoções, que supera o individualismo, o egoísmo e coopera em prol da igreja, que é o corpo de Cristo. É desse cidadão, deste novo homem, é este novo homem que foi recriado por Deus em Cristo para entrar no seu reino. O reino de Deus dentro de cada um, que é alcançado pela revelação da obra do Calvário, pulsa de dentro para fora e não de fora para dentro. Às vezes a nossa visão é míope, é invertida. A gente fica esperando as coisas acontecerem de fora para dentro, quando Deus está dizendo que está aqui dentro, é de dentro para fora. E com essa visão, quanta gente vai à igreja, entra na igreja com as duas mãos assim, ó, só querendo receber, esperando receber. Quando Jesus diz que coisa mais preciosa, grandiosa e bondosa é dar do que receber. Assim como as emoções, os pensamentos e os sonhos nascem de dentro para fora e não de fora para dentro, assim como o vazio espiritual e intelectual não vem de fora, mas estão dentro de cada ser humano, cabe a cada um de nós acreditar no que está escrito aí em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Mencionei, agora vamos ler o texto bíblico. Tudo fez Deus formoso no seu tempo, no seu devido tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E quem é que vai contar isso para nós? O Espírito Santo. Mas já está aqui dentro. E tem que exalar daqui para fora. E não esperar de fora para dentro.
Pelo contrário, o que vem de fora para dentro é o lixo do mundo. Mas o que está aqui dentro, que Deus colocou, é o que vai impactar o mundo. Nesse sentido, o desenvolvimento é individual, contínuo, sempre, e progressivo, aumentando, avançando cada vez mais. O monarca do reino anunciado por Jesus é incapaz de entorpecer a psique de alguém. Seu governo é fonte que gera mentes livres. Foi para isso que Jesus veio, para sermos livres das amarras do diabo, do império das trevas, da escravidão do pecado e das amarras do passado. Precisamos ser verdadeiramente livres. Livres para pensar, para agir e para amar. O reino de Deus é constituído por uma grande família. Não há classes sociais e nem distinção de pessoas, embora as personalidades sejam diferentes, já que não somos iguais. Apesar das diferenças entre as pessoas, é o único reino que não tem servos e nem minoria privilegiada. Uma prostituta para Deus tem o mesmo valor que um religioso convicto. Nasceu de novo, é nova criatura. E Deus está dizendo, olha, do seu passado não lembro mais. Dos seus pecados eu não me lembro e não quero saber. E muita gente vai incomodar Deus. Já perdoa os meus pecados. Ele está dizendo que não lembra mais. E já fomos perdoados em Cristo na cruz. Creia. O território da psique humana está no interior de cada ser, com reflexos integrados no corpo. Reflete no corpo, na alma e no espírito. E não há lugar para pompas. A coroa será entregue pelo rei diante do trono no dia do juízo, quando os súditos comparecerão para receber o prêmio da soberana vocação a que foram chamados, a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Para quê? Para depositar diante do trono, para não chegar lá de mãos limpas. Não há lugar para vestes resplandecentes, porque a traça consome, a ferrugem corrói. Não há necessidade de finas iguarias, porque o que sustenta esse reino é a palavra do rei. Seu poder não está limitado ao forte esquema de segurança, e tampouco em aparatos militares, armas nucleares, mas está estribado na palavra que ele fala, porque tudo ele fez e sustenta pela palavra. Os projetos de que dispõe e oferece são as boas obras que ele já preparou para que andemos nelas. Vejam, não é nada de fora para dentro, é tudo daqui de dentro para fora. Ao invés do lago de fogo, ele oferece a vida eterna como recompensa. O seu trono não se limita às coisas que perecem, mas está firmado naquelas que são eternas. O apóstolo Paulo diz que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, que recebemos algo para ser desenvolvido. Jesus contou, deixou isso claro na parábola dos talentos. Não é para ser enterrado, não é para ser guardado, é para ser desenvolvido. Não podemos ficar inertes ou ter uma fé contemplativa. Estou contemplando. É ação, é para agir.
Deus trabalha até agora. Jesus disse isso. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Aí os filhos dele vão ficar de braços cruzados. Ué, o reino de Deus, ele nos colocou nele para sermos cooperadores com ele. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E mais, além de desenvolver a salvação, a nova criatura está em constante renovação da mente e do entendimento. O que é que eu entendia ontem? O que é que eu entendo hoje? O que é que eu vou entender amanhã? Do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo modo, com a mesma visão? Olha o que ele diz aí na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 20 ao 24. Efésios capítulo 4. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Podemos concluir. Podemos concluir. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Nele entramos pelo novo nascimento, pela porta que é Jesus. E é preciso haver desenvolvimento pessoal, através do processo contínuo e progressivo, diariamente, até o dia da posse do reino. Ué, mas não tomamos posse ainda? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Estou no reino e não tomei posse do reino. Entrei no reino e não tomei posse do reino. Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se você não estiver dentro dele, você não tomará posse. Se estiver fora, você não tomará posse do reino de Deus. O reino de Deus está dentro. Basta acreditarmos, confessarmos, caminharmos crendo e confessando que eu sou cidadão do reino de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Todas as coisas ele já preparou para mim. E eu tenho que andar nelas. Eu quero andar nelas. Eu desejo andar nelas. E peço que ele me mostre. Eu preciso com isso desenvolver não só a salvação, mas renovar o espírito do entendimento. Todo dia, a cada dia. É isso que dá força e faz sentido na vida. Amém? E amém.